Eu sou um gatinho doentinho, sim. Estou magrinho, sim. Mas sou muito bem cuidado pela minha mamãe. Sim, gente, ele acabou de vir do pet shop depois de ter passado ontem a tarde inteira na veterinária. E eu vou te contar por quê. Se você tem um gatinho em casa, assista este vídeo que ele pode te salvar. Meu gatinho tem 13 anos e ele tem uma doença e a gente cuida muito dele e ele tá vivendo super bem e feliz e com muito carinho e muito amor, né, meu amor? Agora preste atenção no que eu vou contar pra vocês. O meu gatinho, ele tem megacólon. Então o que acontece? A gente vive com ele. Tem que ter muitos cuidados com ele para ele poder viver. Há 2 anos atrás, ele fez cirurgia do megacólon. O que é isso, tá? É uma cirurgia que corta uma parte do intestino. Então, ele tem o intestino menor, tá? Infelizmente, pela idade dele, eu acho que ele já não toma água suficiente e direto eu tenho que estar levando ele pro veterinário para estar fazendo uma lavagem nele. Por quê? Porque o cocô empedra, tá? E dá fecaloma nele. Então, assim, como ele já tem uma certa idade, a gente não quer mais fazer nenhum tipo de cirurgia nele, porque ele poderia não aguentar. Então, a gente tem muitos cuidados com ele. E eu vou contar um pouquinho dos cuidados que a gente tem com ele e também vou dar algumas dicas para vocês para que o seu gatinho não venha ter esse tipo de doença. Agora eu vou dar dicas de cuidados, tá? Que eu tenho com ele, tá bom? Como ele, o que aconteceu para dar fecaloma nele? Eu não sei. Talvez seja da raça, porque ele é um persa, ele tá tosado, tá? Mas o cocô empedrou muito. E aí, estendeu o intestino, que dá o megacólon, tá? E o que aconteceu? Esse cocô não saía de jeito nenhum. Fez lavagem, fez um monte de coisa, fez ultrassom, fiz tudo que eu podia. Gastei meu rim, tá? E teve que fazer cirurgia, tá? E todo mundo falava, esse gato não vai viver fazer uma cirurgia dessa. Porque vocês podem procurar na internet que quem tem cirurgia de intestino, gente, geralmente vive menos, tá? E gato é muito sensível. E ele tava muito debilitado mesmo. Mas vamos resumir. Fez a cirurgia. E aí eu cuidei dele muito. Foi muito difícil. Foi 1 mês de cuidado, dando comida na boca dele, dando remédio. E ficou um tempo com sonda. E dava comida na seringa, na sonda. Foi um sofrimento. Eu tenho vídeo no YouTube. Se vocês quiserem procurar, saber como é que foi, é só procurar lá. Tá? Maísa Benato, que vocês vão achar o vídeo dele. E aí, o que acontece? Os cuidados que eu não tive com ele, que eu me arrependo e que eu não tive porque eu não sabia, tá? Então são dicas para você que tem gatinho. Você que dá só ração, não dê só ração. Não dê só ração, tá? Por quê? O meu acostumou só com ração, depois ele não comia nada, nada que eu colocava. Eu podia deixar uma carne, eu podia deixar um patê, eu podia deixar um whisky lá, aquele sachê, que ele não comia, não comia. Era só ração e água. Então não acostume seu gatinho só com ração, tá? Dê outras coisas que pode, pesquisa e dê outras coisas que pode. E principalmente que sejam líquidas. Então pega o sachê, o sachê vai mais ou menos assim. Enche de água, mistura e dá. Não deixa, sempre dá esses sachês, tá bom? Outra coisa que vocês podem dar também são alimentos que gato come, tá? Porque se chegar a acontecer, que daí, primeiro que não vai acontecer isso que aconteceu comigo, tá? E se chegar a acontecer, ele vai comer essas outras coisas, tá bom? Então, essa é uma dica. Água. Deixe água em vários lugares da casa, porque gato às vezes é preguiçoso e eles têm preguiça de ir até onde está o potinho de água. Então, deixa a água em vários lugares da casa, tá? Essas dicas que eu tô passando pra vocês são dicas de ouro. E que evitariam o meu gatinho de ter tido fecaloma. Mas hoje, que ele já tem o megacólon, né? O fecaloma é, no caso, a bosta empedrada lá no intestino. E como ele tem o megacólon, então o que acontece com ele? Depois que ele fez a cirurgia, ele não pode mais comer ração. Então foi muito difícil ele comer outra coisa. E ele quase morreu, tá? A gente teve que colocar sonda e eu dava comida na seringa, na sonda pra ele. Depois eu comecei a dar papinha na boca. E aí ele começou a comer aqueles rios, que é bem caro. Um negocinho custa o rim, né? Então ele começou a comer isso daí, depois ele foi para uísques. Só que o que acontece? O sachê, ele não tem vitamina suficiente, igual tem na ração. Então ele precisava comer outras coisas. E ele não comia. E aí foi que eu comecei a pesquisar, comecei a fazer vários tipos de comida para ele. E detalhe, tem que ser comida batida, tem que ser comida líquida. Depois que eles têm esse megacólon,
Você não pode mais dar ração e tem que dar comida líquida, tá? Então, hoje o meu gato come, depois de ter muito estudado, eu faço uma comida com fígado, eu cozinho o fígado com legumes, bato no liquidificador, então fica uma papa, e monto os potinhos e fica congelado. Então, essa é a comida dele hoje. E aí, eu ainda misturo com o sachê do Whiskas, tá? Amasso e misturo, para ele poder comer, tá? Então, e mesmo assim, ainda empedra o cocô. Ainda empedra, que de vez em quando eu tenho que correr pra veterinária pra fazer lavagem nele, tá? Ontem ele foi, fez toda a lavagem, aí foi pro pet pra dar banho, porque fica horrível, gente, fica todo cheio de cocô na bunda, tudo, fica horrível. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado extremo com ele, tá? Então, assim, tome cuidado com os gatinhos de vocês, porque, olha, depois eu sofro com esse meu gatinho, eu sofro, tá? Mas graças a Deus ele tá bem. A gente. Ah, e outra coisa que eu faço com ele também: supositório de glicerina. Tem que pôr supositório de glicerina pra poder sair o cocô. Até essa vez a gente colocou o supositório 3 dias. Ele tinha feito cocô, mas ele ainda estava moado. Eu falava, ainda tem algo errado. Vomitando. Então a pedra de cocô tava lá, trancando ele, como se fosse um tampão. Então ele vomitava, tipo, ele não fez mais cocô porque essa pedra não saía. Aí eu levei na veterinária e ela fez a lavagem lá com os produtos dela próprio, que ela faz, não sei como é que é feito. Mas aí foi quando saiu esse cocô empedrado, que era uma pedra de cocô, tá? Então, vira e mexe, eu tenho que estar fazendo lavagem nele. Então, procure cuidar do seu gatinho com essas prevenções que eu já falei. E se por acaso um dia ele tiver esse tipo, se você fizer esses cuidados, ele não vai ter não vai ter o megacolo nem fecaloma, tá? Mas se por acaso você já está passando por isso, minha dica é, não leve já para fazer cirurgia. Tenta colocar o supositório de glicerina em casa. Depois, se vocês quiserem, eu trago o supositório para vocês verem como é que é. Põe o supositório, 3 dias. Outra coisa, tem um remedinho de farmácia, que é milagroso, chama Lactulive, é um xaropinho, tá? Eu dou esse xaropinho pra ele, por quê? Porque esse xaropinho, ele faz soltar água dentro do intestino e amolecer as fezes. Mas, no caso do meu, nem isso funcionou. Outras vezes funcionou, mas dessa vez não funcionou. Depois que ele fez a cirurgia, eu já tive que levar ele em 2 anos, 3 vezes no veterinário para fazer a lavagem. Mas, muitas das outras vezes eu consegui com essas precauções. Então, gatinho ressecado, Lactulive, bem pouquinho, tá? Converse com o seu veterinário para ver o tanto que você tem que dar. Mas eu dou só o finalzinho, só assim, a raspinha do potinho, tá? Eu dou pro meu 2 vezes por dia quando ele tá ressecado e às vezes já resolve. Outra coisa, teve fecaloma? A veterinária vai falar, só vai para dar comida líquida. E esses sachês não tem suficiente vitaminas. Então, fígado. Fígado batido com legumes, principalmente abóbora, que gato gosta de abóbora, geralmente gosta, é pra gostar. Abóbora, os tipos de legumes que eles podem comer. Bato no liquidificador, faço os potinhos das papinhas, fica congelado e vou tirando durante a semana e vou dando misturado com Whiskas amassado ou às vezes eu intercalo. Almoço isso e jantar Whiskas. E é assim que eu cuido do meu gatinho. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. Bola de pelos. O Persa, ele tem muito pelo. Então, penteia ele se você quer deixar ele peludo. O meu eu já não deixo mais peludo. Ele só fica tosado. Porque a bola de pelos também obstrui. Porque ele engole esse monte de pelos, né? E às vezes vomita e às vezes também pode obstruir, tá? Então, cuida também do pelo do seu gato.